Oi pessoal, meu nome é Letícia, sou aluna de fonoaudiologia do 7º semestre. Estou no processo de formação do curso, estou fazendo um TCC que fala sobre voz, está entrelaçando com linguagem também, mas o diferencial dele é que eu estou falando sobre raça, que é... Estou atravessando esses três temas que são extremamente complexos e grandes. Eu estou ainda no processo de identificar o que eu vou querer falar e afunilar um pouco isso, assim. Mas enfim, estou aqui, né, para falar hoje sobre racismo, mas antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu gostaria de agradecer à professora Lenisa pelo convite, e eu fico extremamente feliz e lisonjeada de estar aqui, e a Dai também, que é a monitora da disciplina. Acredito que é um momento diferencial para vocês na formação. Durante a minha formação, eu tive apenas 2 momentos que foram pontuais e distintos, né, que falaram sobre racismo, e eu acredito, não só por ser uma mulher negra, mas uma pessoa vivente, né, na sociedade brasileira, que falar sobre racismo é essencial, extremamente importante enquanto sociedade, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui e participar desse momento com vocês. Me pediram para que eu falasse um pouquinho da minha trajetória como mulher negra e como terapeuta. Então eu vou fazer uma passagem assim um pouquinho curta e rápida, um resumo de como eu fiz a minha construção racial e trazer uns pontos específicos que eu acho que vão ser bem importantes para a nossa discussão. Primeiro eu gostaria de falar que eu sou uma mulher negra, como vocês podem observar. Sou filha de 2 pessoas negras. O meu pai é um negro de pele mais retinta e a minha mãe é uma negra de pele mais clara. Né? Isso, por que eu faço essas marcações nesse momento do vídeo, né? Porque isso é extremamente essencial para a gente começar a compreender a complexidade do que é o racismo no Brasil. Eu não nasci negra, né? Isso pode soar estranho a princípio, mas a consciência racial que eu tenho hoje, né, do que é ser negro, porque ser negro não tá só na cor da minha pele, vai para além disso. Então, eu não cresci, eu não nasci sabendo que eu era negra, eu construí a minha negritude e foi um processo extremamente complexo, difícil e violento também, né, especialmente por conta da sociedade que a gente vive. Então, o primeiro ambiente em que eu fui acusada de ser negra foi na escola. E aquilo foi um impacto muito grande para mim, porque no primeiro momento em que eu tive contato com uma atitude racista de um colega de classe que era branco, que virou para mim e me chamou de neguinha, e dias anteriores também ele já tinha comparado meu nariz ao de um macaco, aquilo foi um impacto muito grande para mim, porque eu não me compreendia e não me lia como negra. Como é que eu podia ser negra se eu não era pobre? Como é que eu podia ser negra se eu não era miserável? Como é que eu podia ser negra se eu não passava fome? Naquele momento, né, desde a minha infância, no meu imaginário já estava instaurado o que era ser negro. Ser negro era ser pobre, ser negro era ser inferior, ser negro era passar fome, e não precisou ninguém materializar aquilo em palavras para mim. Não precisou alguém chegar para mim e falar: olha só, Letícia, todas as pessoas negras são pobres, todas as pessoas negras são feias, todas as pessoas negras são inferiores. Não precisou que aquilo tivesse materializado em palavras para mim, né? Mas também eu acredito que, em contrapartida, para aquela criança branca, não foi necessário que tivesse alguém dito isso para ele. Acredito que ninguém deva ter dito isso para ele também, mas no imaginário dele já estava instaurado também o que era ser negro e que ser negro era ruim. E que ele poderia me chamar de baixinha, poderia me chamar de gordinha, porque eram características que eu era. Mas ele preferiu me chamar de neguinha, porque ele sabia que ali já tinha uma marcação de raça superior e inferior. Naquele momento, não foi feita nenhuma discussão na escola. A gente não conseguiu discutir sobre o que é ser negro, sobre o que é ser branco, sobre o que é o racismo. E eu acredito que, se tivesse tido, teria a minha trajetória de construção do que é ser negro teria sido muito mais diferente e muito menos complexa. Mas não só pra mim, né? Teria tido um impacto muito maior na vida daquele menino branco também, que poderia, no futuro, machucar outras pessoas também com as palavras dele. E o que eu acho interessante trazer nesse momento agora é que a gente tem uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, né? Que foi sancionada e que mudou as bases curriculares de ensino, que basicamente garante a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira dentro das escolas. E, bom, esse assunto e esse caso aconteceu em 2006. Então, não adianta só a gente mudar as nossas leis, a gente precisa mudar também o nosso imaginário. Porque se naquele momento, lá em 2006, 3 anos depois dessa lei ter sido sancionada, essa discussão não foi feita, é porque, de algum modo, aquelas professoras não estavam preparadas para lidar com isso.
Então, não basta a gente só criar leis para combater o racismo. A gente precisa também, desde já eu digo, começar a pensar e refletir. E a partir do nosso imaginário social e a partir da nossa construção do que é ser branco e do que é ser negro, a gente começar a construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. E eu acho bem importante falar também que essa lei foi alterada. E ela foi transformada para a Lei 11.645, que é a lei que também incluiu as questões indígenas. Como todas as pessoas negras no Brasil, cresci achando meu cabelo horrível, cresci achando meu nariz horrível, minha boca grande horrível. Enfim, eu cresci me odiando e odiando meu corpo, o que me levou a fazer um alisamento quando eu era mais nova. Eu alisei meu cabelo durante uns 5 anos e, parando para pensar bem, hoje em dia eu vejo o quanto isso é violento. E bom, eu reforço novamente, ser negro de pele clara não me tirou, não, me deu privilégios frente a negros de pele mais retinta, mas não me isentou e não tirou de mim a violência do que é ser negro no Brasil. De sofrer racismo, de sofrer com o meu próprio corpo, de querer passar, vários momentos eu tomei banho e quis esfregar a pele para que a minha pele ficasse mais clara, no meu joelho e em algumas partes mais escuras do meu corpo. E pensar sobre isso é pensar o quanto o racismo ele está na nossa cabeça e o quanto ele nos machuca. E aí, mais uma vez, eu quero trazer uma conceituação para vocês do que é o colorismo. A gente tanto escuta falar, mas muita gente não sabe o que é. Basicamente, o colorismo é o quanto a cor da sua pele, quanto mais próximo do branco você for, mais você vai ter privilégios com a sua cor. Quem nos traz isso é o Kabengele Munanga, que fala sobre questões raciais. Ele é senegalês e atualmente ele é professor da USP, e ele traz em um dos seus escritos que foi uma tentativa de embranquecimento da população brasileira, trazer imigrantes europeus para cá, para o país. Então ele faz severas críticas à miscigenação do Brasil. Para quem não sabe, o conceito de raça, ele funciona como um dispositivo de poder. Então, a classificação de raça, ela é pura e somente social. Não existe uma diferença genética. A genética é importante como sobrevivência da raça humana. Cientistas naturalistas do século XVIII e XIX, o famoso século do iluminismo, o século das luzes, não somente pararam as suas pesquisas sobre raça no momento em que eles descobriram que a genética não era suficiente para dizer que eles eram superiores ou inferiores. Esses cientistas naturalistas, eles se deram no direito de hierarquizar as raças não somente na genética, porque eles viram que na genética ali não tinha nada, mas eles juntaram isso ao sociocultural. Então, nós, as pessoas brancas, somos mais inteligentes, mais bonitos, mais honestos, logo vamos conviver melhor em sociedade, o que justifica que a gente vai escravizar essas pessoas. E desde então foi decretado no nosso imaginário social que ser branco é ser superior, é ser bonito, é ser belo, é o exemplo de universalização, enquanto outras pessoas que são identificadas racialmente são inferiores. E quando eu digo identificados racialmente, eu não estou falando aqui somente das pessoas negras. Falar de racismo é falar de subalternidade de um lado e privilégio de outro. E quando eu digo privilégio, eu não estou dizendo ausência de sofrimento. Ser branco não está só na cor da sua pele, mas como a cor da sua pele funciona como um dispositivo que vai te trazer vantagens frente a uma sociedade racista. Por isso que é extremamente importante a gente fazer uma reflexão e uma construção intelectual do que é o racismo e do que é a branquitude. Porque fazer isso é também fazer uma construção política. Lugar de fala não é somente o lugar que eu ocupo na sociedade, mas é uma construção ética. A gente precisa ter em mente que o nosso lugar social, ele impacta diretamente no lugar social do outro. E eu preciso ter cuidado e postura ética a partir do meu lugar. Como e o que eu posso fazer para que o impacto social do outro seja o menor possível. A Djamila Ribeiro, que foi a teórica brasileira que trouxe a conceituação do que é o lugar de fala, ela traz que o lugar de privilégio ele é construído a partir da opressão de outros grupos. Então, se nós, pessoas negras, estamos num lugar em que nós somos marginalizados e desumanizados, é porque, historicamente, isso vem sendo construído dentro da nossa sociedade. A citação que hoje eu vou trazer aqui é uma citação do Alisson Batista, que é um psicólogo formado pela URGS, e ele traz uma conceituação baseada no Carlos Moore, que é um autor cubano, que ele fala basicamente que o racismo ele incide diretamente na nossa estrutura social, e não meramente como um sentimento de um indivíduo pelo outro.
Pensar sobre racismo não é falar somente da perspectiva da pessoa negra, mas especialmente, acredito que principalmente também, é falar sobre o branco e o papel que esse branco ocupa dentro da nossa sociedade. Então, o que você, pessoa branca, pode fazer para que esse impacto seja diminuído? Como a partir da sua realidade você pode fazer com que as vozes de pessoas negras que não são escutadas na nossa sociedade hoje em dia sejam escutadas dentro do seu lugar social e dentro dos espaços sociais que você ocupa? Como é que a gente pode ter atitude antirracista que a gente tem tanto escutado falar nesses últimos tempos? Acredito que vocês devem estar um pouco curiosos para saber como é que de fato eu me enxerguei enquanto negra. Eu sou uma mulher paraense, sou nortista, enfim, eu me descobri negra chegando aqui no Rio Grande do Sul porque eu sofri racismo e sofri xenofobia também. Acredito que isso fez com que eu realmente enxergasse o meu lugar social e visse que eu, de fato, era diferente daquelas pessoas. Diferente sim, porque nós todos somos diferentes. Mas o problema é quando as nossas diferenças vão designar desigualdades. Bom, eu acho que agora a gente chega no momento importante, que é o momento do porquê que eu tô aqui falando sobre isso, né? Não só pra gente trazer essas reflexões sobre o racismo, né? Mas também para refletir e dizer que a relação terapeuta-paciente ela é atravessada também por questões sociais. E então, refletir sobre racismo é também refletir sobre como é que você pode olhar para o seu paciente não somente como um indivíduo negro daqui para frente, mas como uma pessoa que pode ter sido atravessada por violências, especialmente no país que a gente vive. Então, o seu olhar pode e deve mudar a partir do momento que você atende uma pessoa negra e você pode até ter uma escuta especializada daquele paciente, né? Entender as suas vivências e como é que aquilo pode ou não ter algum efeito, seja na sua fala, seja na sua linguagem, que o racismo ele está dentro e na linguagem. E nós somos profissionais da linguagem, então se a gente não refletir sobre isso, a gente tende não só a reproduzir o racismo, mas dar legitimidade para que ele continue acontecendo. Acredito que um desejo que eu quero deixar dentro desse vídeo é que você, a pessoa branca, não se culpe por ser branco. Faça com que essa culpa não te leve à inércia. A gente só muda as coisas quando elas realmente nos machucam ou estão nos incomodando aqui dentro. Enquanto não incomodar em você tudo o que acontece no nosso país, tudo que o racismo ele faz violentamente, não só aconteceu comigo, mas que acontece com outras pessoas e até mesmo se materializando em mortes, isso nunca vai mudar para você e nunca vai mudar para nossa sociedade. Então faz com que a sua culpa incomode você e que esse incômodo seja transformado em ações efetivas, em atitudes antirracistas. Acredito que a gente tem muito a conversar, vou disponibilizar meu e-mail e vou estar também fazendo uma lista para vocês de livros que eu acho que são importantes da gente refletir. Sigamos fazendo essas reflexões, não só para que a gente um dia possa ser clínicos, terapeutas, fonoaudiólogos melhores, mas também pessoas melhores para a nossa sociedade. Gente, como vocês puderam observar, o assunto é complexo, tem bastante coisa pra gente discutir, então eu me coloco mais uma vez à disposição, vou deixar meu e-mail com a monitora e vou estar mandando a lista, então caso tenha ficado alguma dúvida, pode me procurar. O vídeo ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, do que eu esperava, mas enfim, é um assunto que exige isso mesmo. Se cuidem e bom início de reflexão. Primeiro, entender que o racismo é uma realidade e que ele não é ele é uma estrutura. Então, todos nós estamos suscetíveis a praticar, a ter falas, a ter olhares racistas. O que pega na saúde, aí acompanha a fonoaudiologia, é o olhar mesmo. A gente tem um olhar embranquecido, racista, e quando eu falo racista, eu não estou querendo dizer que você é o Hitler da nossa geração, eu não estou querendo dizer, eu estou querendo dizer que no nosso país se construiu uma estrutura racista em que todos nós, essa estrutura, para funcionar, é como uma engrenagem. Para essa estrutura funcionar, todo mundo tem que estar rodando no mesmo, naquele ritmo, naquela função. E seria hipocrisia da gente achar que, eu sou antirracista por que não? Você provavelmente, se você é uma pessoa branca, você está naquela estrutura, se você é uma pessoa preta, você está naquela estrutura também. É, o Silvio fala isso, fala que pessoas pretas também, em alguns momentos, reforçam a estrutura racista. A gente está começando alguns debates sobre imagens de controle, então
tudo relacionado ao estereótipo, ao olhar para a pessoa preta de uma maneira diferente. Bell Hooks fala disso, então aqui eu estou dando vários autores que dá para a gente dimensionar o que é. Então, quando você tiver um paciente negro, tentar ver como que é a história, o que acompanha aquele paciente. Humanizar e entender que, sim, é possível que eu esteja olhando para esse paciente de uma maneira racista, é possível que esse olhar racista esteja aqui me acometendo, mas se distanciar, né? O antirracismo, ele não é uma luta só das pessoas pretas, a luta antirracista não é uma luta só nossa, e sobretudo, o branco tem mais responsabilidade dentro desse processo, porque ele precisa o tempo todo se vigilar e e vigiar e se colocar numa posição de opa, tô indo na engrenagem, vou ser contra. Ser antirracista dói. Se a engrenagem funciona perfeitinha e não tá doendo, é porque você não tá sendo antirracista. Dói. Se você é uma daquelas engrenagens, se você tá voando, tá fazendo um processo contrário, você vai se machucar, vai doer. O Ricardo mesmo fala que a ignorância é a mãe da felicidade. E é verdade. E é verdade, eu acredito muito nisso. Ela é a mãe da felicidade, mas é importante. Cada passo, cada olhar que você tem ali, que a hora que você estiver com o seu paciente, você percebe. Talvez aquilo não seja da deficiência, ou talvez aquilo não seja uma questão, seja uma questão social, que diretamente nos diz como. Talvez todas essas questões que a gente fala tanto, atravessa uma pessoa preta com deficiência ou sem. O racismo, ele atravessa e ele é perverso, ele pega todas as áreas da nossa vida, todos os âmbitos, ele inclusive nos acomete de doenças, né, mentais e por aí. Então, o meu recado para essa galera é isso, se desprenda o tempo todo, seja antirracista, e ser antirracista é uma ação. Então, poxa, eu dei esse diagnóstico, eu tô aqui pensando que esse cara tá fazendo isso por causa disso. Mas será mesmo? Será que é isso? Eu olhei a fundo essa história, eu humanizei o meu olhar sobre a pessoa negra, porque automaticamente a gente marginaliza. Isso é automático. Isso é a engrenagem funcionando. Meu nome é Eliane dos Santos, estou aqui junto com a minha irmã Hélida dos Santos para divulgar uma página no Facebook que nós criamos chamado Catálogo Afro-Gaúcho dos Profissionais Graduados. Este site foi criado por nós porque sentimos a necessidade de conhecer, primeiramente, de conhecer o trabalho dos profissionais negros gaúchos. Quem são eles? Onde eles estão? Com o passar do tempo, percebemos que temos 2, 3, 4, 5 amigos ou familiares que conseguiram chegar lá, conseguiram se graduar, ser um profissional graduado. Mas sabemos que devem ter muito mais pessoas graduadas aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, meu nome é Hélida, então aqui só também querendo divulgar, a ideia veio já muito tempo atrás, eu e minhas irmãs, como a Eliane disse, pensamos o que fazer para que saibamos desses profissionais, aonde estão, quem são eles, né? E essa é a grande dificuldade. Eu sou uma profissional liberal, tenho meu consultório, trabalho autonomamente e sinto essa necessidade de ter a clientela negra como a minha clientela, né? Assim como as outras profissionais também gostariam de ter, muitas vezes não sabemos, não é divulgado, ou quem sabe só pessoas perto, os familiares, amigos, mas outras pessoas. Então, assim, achei essa necessidade importante da gente
fomentar essas relações nossas profissionais, e através disso nós vamos passar a principal ideia, que é a autoimagem, passar essa questão da representatividade para o povo, nosso povo negro, o povo afrodescendente, que precisa tanto de modelos, de perfis, de se ver, e muitas vezes com a nossa mídia, como a gente tem, com as nossas, o nosso país, que ainda o racismo é tão predominantemente, e ele não se enxerga, o negro não se vê, não se enxerga, ou se vê um ou outro, né, e fica uma coisa assim meia desconfortável, fica meio difícil de lidar. Então, assim, esse foi o nosso objetivo, o que fazer, né? Então, assim, a gente vinha pensando já há muitos anos atrás, e até então a gente não havia colocado em prática. Essa vez, nessa necessidade da gente aumentar as nossas relações com os negros, com a nossa cultura em si, mas seria nessa parte do empreendedorismo nós resolvemos então montar essa página no Facebook para que as pessoas possam se cadastrar, os profissionais graduados, independente, bom, ele é profissional concursado, ele está no estado, está na prefeitura, trabalha com o governo federal, depende disso. Ele pode acessar ali, a gente quer catalogar, e à medida que a gente tiver, quer fazer um catálogo bem estruturado, onde as pessoas possam acessar ali e saber quais são esses profissionais, onde eles estão. Tem muitos que estão aí, que precisam de clientela, estão precisando de pessoas, né, de mais clientes serem mais vistos, e através desses sites vão ser. Então a função, né, o objetivo principal é fomentar as nossas relações entre nós, profissionais graduados, e com isso, obviamente, a questão econômica, a questão social também, crescer, né, nesse sentido de crescer, de melhorar no sentido de crescer essa inter-relação conosco mesmo, e fazer isso gerar renda, melhoria, né, de status, porque assim nós nos fortalecemos e assim nós conseguiremos chegar nos nossos objetivos, a tal igualdade que a gente busca muito numa sociedade mais igualitária. Então, muito obrigada, e contamos com a sua participação. Muito obrigada.